Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos falar sobre livros cuja temática principal seja luto. Seja porque as personagens perderam alguém ou porque tiveram uma mudança enorme na sua vida e estão a tentar processar essa alteração naquilo que pensavam que ia ser a sua própria vida. E portanto eu ia fazer um vídeo que tinha também duas partes, tal como o da comida, portanto os livros que eu já tinha lido e os livros que eu ainda não li, e cheguei à conclusão que eu tenho imensos livros e portanto acabei por decidir que só vou falar sobre os livros que eu já li, porque são livros que acabam por levar um bocadinho mais a explicar a forma como a temática está trabalhada do que as outras sugestões que eu fiz anteriormente. E portanto espero que gostem. Se estiverem aqui um bocadinho encalhados com esta categoria na maratona, espero que ajude a desencalhar, e se estiverem a tentar processar algo na vossa vida, espero que também seja útil. Portanto vou passar a mostrar os livros que tenho sobre a temática. Tenho de começar por um, como foi no vídeo que eu fiz sobre livros com comida ou sobre comida, porque na realidade a temática está nos dois e portanto, apesar de não poderem contar um livro para duas categorias, fica a sugestão para quem ainda não tiver lido, é aqui o Lágrimas no Mercado, da Michelle Zauner, um livro em que a autora tem de lidar com uma doença terminal por parte da mãe. Vai ter de perspectivar toda a sua relação até aí, não é uma relação muito fácil, no entanto ela vai ser uma das cuidadoras principais da mãe e depois vai ter de lidar com o luto de a perder. É um livro que está muito enraizado na cultura coreana e muito daquilo que as ligava era a comida coreana que a mãe fazia para a própria Michelle, e ao perder a mãe ela vai sentir que esse bocadinho que a liga à sua própria cultura de origem se vai perdendo e portanto vai começando a ter aqui muita atenção à comida, vai cozinhar para a mãe, vai tentar aprender coisas que não conseguiu aprender com a mãe, e depois de a mãe morrer vai ser algo que ela vai também tentar encontrar, não só numa forma de a aproximar da sua cultura, mas também numa forma de se voltar a aproximar da mãe, uma vez que já a perdeu e ela não poderá ser a pessoa que a vai ensinar a cozinhar. É um livro que eu gostei muito e que liga aqui então estas duas coisas. Eu fiquei tão chateada de não me ter lembrado dele, mas a verdade é que faz muito sentido aqui, portanto é uma boa sugestão para qualquer uma das duas categorias. Depois tenho aqui Até à Eternidade, de Caitlin Doughty. A autora trabalha numa funerária e ao longo dos anos ela foi tentando descobrir então aqui o que é a boa morte. Apesar de ser um livro que vai trabalhar muito, ou vai focar muito no que são os rituais fúnebres, a verdade é que os rituais fúnebres são algo que acaba por ajudar a processar o luto, e as diferentes maneiras de fazer esses rituais acabam por ter impacto na maneira como nós processamos o luto e a perda de alguém. E portanto, apesar de haver aqui algumas coisas que estão mesmo muito focadas na parte dos rituais, a verdade é que nós vemos também a forma como isso ajuda as pessoas que os estão a processar. Portanto, é um livro de não ficção, é um livro muito interessante e que de certeza que vos vai abrir os horizontes e que eu não poderia aconselhar mais, porque é mesmo muito interessante. Depois tenho aqui Os Nossos Corações Perdidos, de Celeste Ng. Um livro que eu terminei mesmo agora de ler e que faz todo o sentido nesta categoria. É uma distopia passada nos Estados Unidos da América, em que começa a haver aqui um desconforto muito grande relativamente à China e, portanto, os Estados Unidos da América acabam por implementar aqui um sistema em que tudo que seja antipatriótico acaba por ser atacado. E nós vimos muito isto durante o Covid, portanto, muito do que está aqui também vem dessa experiência, mas vem maioritariamente da experiência da autora como alguém sino-americano, portanto alguém que cresceu sendo asiática na América. E a verdade aqui é que o luto é não necessariamente de pessoas que morreram, e isto é uma coisa que eu digo com muita frequência: luto tem a ver com o facto de nós termos que processar uma mudança, e portanto aqui as pessoas têm de lidar com o luto de perderem maioritariamente os seus próprios filhos, que lhes são retirados porque disseram, pensaram ou expressaram alguma opinião que alguém achou que era antipatriota, e portanto os filhos foram-lhes retirados, eles não sabem para onde foram e estão a processar essa perda. Não significa que as crianças tenham morrido, muito pelo contrário, terão sido postas em outras famílias, mas as suas próprias famílias não sabem o que é feito deles, para onde foram, se estão bem por aí fora, e apenas porque expressaram uma opinião. E portanto
Os Nossos Corações Perdidos é precisamente sobre as crianças que foram retiradas às suas famílias e a forma como cada família está a processar essa perda. A nossa própria personagem principal acabou por perder a mãe porque teve de sair de casa para o proteger e, portanto, está a processar isso. E eu sei que estou a falar um bocadinho mais sobre este, mas eu acho que está demasiado fresco, eu não sabia como falar disto de outra maneira. É um bocadinho complicado explicar o porquê disto ser um livro sobre luto, mas fica aqui a minha sugestão. Mantendo aqui um bocadinho a ideia de que o luto é processar algo que teve um impacto muito grande na nossa vida e que alterou de forma significativa, tenho aqui Onde Crescem os Limoeiros, da Zulfa Katu, que é sobre a guerra civil da Síria. E, portanto, nós temos aqui uma personagem que estava a estudar farmácia quando a guerra estalou e que teve de deixar os estudos de parte e começou a trabalhar num hospital no fundo de campanha, porque ela está praticamente a cuidar das pessoas que acabam por aparecer lá, muitas vezes às portas da morte. E, portanto, nós temos aqui uma personagem que lida com a morte todos os dias, que lida com a sua própria perda, não só a nível de pessoas familiares, alguns que ela nem sequer sabe se continuam vivos ou não, foram simplesmente levados pelo outro lado das trincheiras e ela, de certa forma, prefere até que eles estejam mortos do que estejam a ser torturados. E, portanto, estamos a ver aqui esta personagem, à medida que vai avançando e vai processando todas essas perdas, não só a nível pessoal, portanto, o facto de que ela tem 17 anos, isto não devia de ser a vida dela, e aquilo que ela teve de abdicar e continua a abdicar todos os dias em nome da sobrevivência, basicamente. Estou a ver aqui um padrão que são os últimos livros que eu li e ainda não vos falei sobre eles. Portanto, tenho aqui A Viagem de Billy, de Helena Fisher, um livro também com uma personagem de 14 anos, muito nova, que perde a mãe. Nós sabemos à partida porque o livro começa exatamente no funeral da mãe e nós vamos ver aqui os dias que antecederam essa perda e como a personagem vai acabar por tentar lidar com isso depois. É um livro que é muito simples, muito cru, está muito bem escrito da perspectiva de alguém de 14, 15 anos e é muito interessante ver a forma como se vai processando aqui estas alterações na personagem. Ela sabe aquilo que devia de estar a sentir, está a processar aquilo que está a sentir, sabe que vai passar por algumas fases relativamente a esta perda e está a tentar fazer o melhor que consegue com o facto de a mãe ser o centro da vida dela. Eram praticamente só elas as duas e, portanto, tem aqui algo muito grande, uma perda muito grande para processar. É um livro muito interessante, gostei imenso, é de vos falar mais sobre ele depois. Próximo é de um autor favorito, tenho aqui Under the Whispering Door, do T.J. Klune. Este livro já está traduzido, se não me engano é Debaixo da Porta Sussurrante, e é um livro que nos traz aqui uma perspectiva um bocadinho diferente desta questão toda do luto. Porquê? Porque a nossa personagem já morreu e fica aqui numa espécie de limbo, que é uma casa de chá, em que vai ter de processar aquilo que aconteceu, a vida que viveu, todas as coisas que ficaram por fazer, antes de poder seguir, então, pela porta sussurrante e ir para o outro lado. É alguém que não era particularmente boa pessoa e vai ter de processar tudo isso, o facto de não haver propriamente pessoas a fazerem o luto pela perda dele no mundo, na vida que continua. E, portanto, ele vai ter de processar aquilo que foi, aquilo que ele gostaria de ter sido e que, não sei, talvez ainda possa vir a ser. Portanto, como é que nós processamos o facto de não sermos boas pessoas e morrermos e de ninguém sentir a nossa falta? Isso está aqui muito bem explorado neste livro. Um dos meus livros favoritos e um que veio em meu socorro muitas vezes ao longo da minha vida e tenho certeza que ainda o vai fazer muitas vezes nos tempos que ainda virão na minha vida, é aqui A Rapariga das Laranjas, do Joyce Gardner. Joyce Gardner é filósofo, ele tem o Mundo de Sofia, que fala sobre todas as correntes filosóficas de uma maneira um bocadinho mais simplificada. Não significa que seja fácil de ler, mas é um bocadinho mais fácil de ler. Aqui temos o George perdeu o pai quando era muito novo, e no fundo não é bem o George que nós estamos a ver aqui a processar a perda do pai. No entanto, quando ele faz 15 anos, descobrem uma carta que o pai teria escrito para o George, e na carta o pai explica-lhe como conheceu a Rapariga das Laranjas. E nós não sabemos muito bem quem é a Rapariga das Laranjas, nós estamos a ver aqui um adolescente ou alguém no início da sua adultez a conhecer alguém e a investir numa relação, e ao mesmo tempo vamos depois acompanhar o pai à medida que sabe que ficou doente, à medida que vem esse diagnóstico e à medida que começa a processar o facto de que vai perder a vida toda do filho. Ele não vai conseguir ver o George crescer, e como é que alguém que sabe que vai morrer processa essa dor daquilo que não vai ver, não vai poder acompanhar, não vai poder estar presente.
e portanto é um livro que eu gosto imenso, imenso, imenso. É um livro muito pequenino que da última vez que o li marquei todo, está cheio de post-its, portanto é mesmo daqueles que vêm em nosso socorro e que eu acho lindíssimo. Os próximos na realidade são um dueto que tenho aqui. Tenho O Ano do Pensamento Mágico e tenho Noites Azuis de Joan Didion. São dois livros em que a autora vai explorar a perda do marido e da filha. Eles morreram muito, muito próximos um do outro e nós temos aqui a autora a tentar processar estas duas perdas. O Ano do Pensamento Mágico é o livro que retrata a morte do marido. Foi algo muito súbito, algo em que a autora durante muito tempo não conseguiu processar. O Ano do Pensamento Mágico refere-se ao facto de que durante algum tempo algumas pessoas têm a sensação de que aquela pessoa não está porque está simplesmente ausente, mas a qualquer momento pode entrar pela porta dentro e as coisas estão completamente normais. E portanto isto é algo muito comum. E depois temos aqui As Noites Azuis, que está mais focada então na perda da filha. No entanto, são dois livros que eu tenho de referir isto. A forma como a autora escreve é muito crua. Nós estamos aqui a sentir a emoção mais pela ausência do que necessariamente pelas palavras eloquentes com que a autora descreve aquilo que está a sentir. Nós estamos aqui a processar estas perdas ao mesmo tempo que a autora, portanto, ao longo destes dois livros nós vamos acompanhar aqui a forma como ela tentou processar, a forma como algumas pessoas em redor dela, que lhe eram mais próximas, tentaram ajudar a processar essa perda. Algumas pessoas que também tinham tido perdas muito, muito próximas, e são dois livros que efetivamente têm um impacto muito grande, mas é quase como se nós estivéssemos a ver de fora algo que é muito interno da pessoa e quase como um voyeurismo daquilo que a autora está a sentir, porque ela é muito crua mesmo naquilo que está a dizer, e são dois livros muito interessantes. Aconselho a toda a gente porque a forma como ela escreve é muito peculiar, muito própria e simplesmente vale muito a pena. Ainda no campo da não-ficção, tenho aqui o Enquanto Vamos Sobrevivendo a Esta Doença Fatal, de Nelson Nunes. Vocês ouviram-me falar há relativamente pouco tempo sobre ele, eu li-o durante a altura da Feira do Livro. É um livro que vai explorar muito a forma como a morte impacta a nossa vida e a forma como nós processamos essa perda. Nós temos aqui muitos relatos de pessoas que perderam pessoas que lhes eram próximas, ou então que tiveram diagnósticos e tiveram de aprender a lidar com eles, ou então que tiveram experiências de quase morte. Acaba por explorar também a forma como algumas religiões acabam por processar a questão da morte e do luto. Portanto, é um livro muito interessante, ele não é muito grande e lê-se muito bem, e é daqueles que vale a pena ler, nem que seja para tentarmos perspectivar um bocadinho as coisas. Voltando um bocadinho à questão de que o luto nem sempre está relacionado com a morte, mas sim é um grande evento na nossa vida que acaba por nos fazer descarrilar completamente. Tenho aqui a Dor Fantasma de Rafael Galo, um artista, um pianista que vai acabar por sofrer aqui um acidente que faz com que aquilo que ele mais almejava na vida lhe é completamente retirado, e ele vai ter de processar o facto de que nunca vai conseguir chegar ao patamar que tinha pensado que iria conseguir e que estava muito, muito próximo, que ele já não tem capacidade física para o fazer. É um livro bastante difícil de ler, é uma personagem sinceramente intragável. No entanto, nós vemos aqui a forma como esta personagem está a tentar lidar com uma perda que faz com que ele deixe de saber quem é, porque aquilo que ele pensava que era, aquilo que ele pensava que poderia vir a ser, nunca vai poder acontecer. E portanto é um livro em que não há uma morte, mas há uma morte daquilo que se esperava de si próprio. Tenho aqui também Quero Comer o Teu Pâncreas, de Yoro Sumino, um livro em que acompanhamos Sakura e o nosso narrador, que não é nomeado até ao final do livro, porque ele não quer ser nomeado. A Sakura tem apenas 16 anos e tem um diagnóstico de cancro no pâncreas. Ela sabe que a probabilidade de sobrevivência é muito, muito baixa e sabe também que tem uma espécie de data de validade. E portanto ela vai tentar viver a vida ao máximo. No entanto, a forma como ela está a querer viver a sua vida, a forma como ela vai fazendo as coisas, não deixam de impactar as pessoas que estão à volta, e nós vemos aqui a forma como o nosso narrador processa esta perda iminente de alguém que na realidade era só uma companheira de escola, de turma, portanto alguém que ele nem sequer tinha uma relação muito próxima, mas que vai acabar por ficar muito próxima a partir do momento em que ele descobre este segredo que ela está a esconder. E vamos ver, depois de Sakura morrer,
como é que as coisas estão a ser processadas, a forma como o nosso narrador vai acabar por ser afetado, a família, as pessoas que eram próximas da Sakura e que não sabiam deste diagnóstico. É um livro muito, muito giro, muito interessante, apesar do título bastante sugestivo. A verdade é que é um livro que trabalha muito bem a forma como, mais do que a perda, mais do que o morrer, nós devemos focar na alegria de viver e nas coisas que às vezes são tão pequeninas, mas que nos trazem felicidade e que nós muitas vezes acabamos por descartar de forma muito rápida, mas no fundo é isso que faz diferença na nossa vida, é o experimentar, é estar com as pessoas, é conversar, é criar ligações. Depois tenho aqui O Amor Não Morreu, da Ashley Poston, um livro que eu adorei ler. Porquê? Porque a família da personagem principal tem uma casa funerária e, no entanto, será que estão preparados para perder o pai? A nossa personagem vai ter de regressar, vai ter de se confrontar com algumas situações do passado e que fizeram com que ela quisesse fazer um corte muito grande com o sítio de onde vinha, o que acabou por afetar também a relação com a família, mas mais do que isso ela vai ter de processar a morte do pai, que era alguém que lhe era muito próximo, que ela amava imensamente, e vai sobretudo tentar cumprir as suas últimas vontades, que são um bocadinho peculiares e que a maior parte da família não está muito bem virada por ter outras coisas para fazer, tem outras preocupações e outras prioridades. Portanto, é um livro que é muito giro, eu gostei imenso de ler. A autora usa o humor na quantidade certa e nós temos então aqui uma família que já está muito habituada a lidar com o luto dos outros, mas que agora vai ter de lidar com o próprio luto de alguém que era a luz da casa, aquela pessoa que acabava por afetar todas as pessoas que estavam à volta dela. Se quiserem algo dentro do romance, uma coisa mais leve, mas que a temática está extremamente bem trabalhada, O Amor Não Morreu definitivamente é o livro. O próximo é aqui a coleção de arrependimentos de Clover. A Clover trabalha como doula da morte, é alguém que faz um acompanhamento das pessoas, muitas vezes que não têm familiares próximos, ou então os familiares não podem fazer esse acompanhamento, e então a Clover acaba por ser a pessoa que vai acompanhar os últimos momentos de vida de alguém. Às vezes são pessoas que já têm um diagnóstico de doenças prolongadas, ou então pessoas que estão mesmo às portas da morte e que precisam de alguém que lhes dê algum conforto. Ao longo do livro nós vamos vendo a Clover, à medida que ela vai processando este trabalho, a forma como ela tem de se retirar um bocadinho sempre que algum dos seus clientes parte, e vamos ver também a Clover a lidar com o seu próprio luto, com a perda do avô, que era a pessoa mais importante da vida dela. É um livro que, apesar da capa ser horrorosa, a história é muito boa e vai-nos mostrar aqui então o que é uma doula da morte. Elas existem, temos em Portugal. O que são os Death Cafés? Portanto, são espaços em que há uma abertura para se poder falar sobre a morte, para se poder falar sobre luto, sobre as suas próprias perdas, se tenham sido já sentidas ou que estejam iminentes. Portanto, é um livro que eu acho muito interessante, principalmente porque nos abre aqui os olhos para esta profissão que não é assim tão falada ainda, pelo menos não em Portugal, mas que já começa a existir e que eu acho que é de extrema importância para nos ajudar muitas vezes a processar, porque o facto de nós não falarmos sobre a morte e sobre o luto e sobre a perda acaba por fazer com que muitas vezes se crie um tabu relacionado com uma coisa que é tão natural como o facto de nós estarmos a respirar agora e daqui a pouco deixarmos de respirar. Portanto, muito interessante, vale muito, muito a pena. Depois tenho aqui Hamlet, de Maggie O'Farrell. É um livro que nos vai fazer acompanhar a família de Shakespeare. Shakespeare, quando foi para Londres, deixou uma família para trás e, apesar de ele ir com alguma regularidade visitá-los, a verdade é que não estava presente quando o seu filho morreu. Este livro é baseado em factos verídicos, nas poucas coisas que se sabem sobre Shakespeare e a sua história familiar, as suas relações mais próximas com os pais, com a mulher, com os filhos, e portanto ao longo do livro inteiro nós vamos vendo o processo de luto desta família relativamente a uma criança de 10 anos. Eu acho que ele tinha 10, talvez tivesse um bocadinho menos. No entanto, isto não é o processo natural, um filho não deveria morrer antes dos pais. E, no entanto, na altura de Shakespeare não era algo que fosse assim tão incomum quanto isso. Também era um dos motivos para muitas famílias terem muitos filhos. Significava que, apesar de poder haver algumas perdas pelo caminho, alguns iriam sobreviver. A forma como este livro está escrito é extremamente visceral. Eu senti que me estavam a arrancar o coração, eu voltar a metê-lo no corpo, eu voltar a arrancá-lo novamente. E é muito interessante ver a forma como a autora explora aqui esta questão toda da perda, ao mesmo tempo que nos vai dando um background familiar então de como se chegou àquele ponto.
mas a forma como o luto aqui é trabalhado é extremamente angustiante. Portanto, vão para ele apenas se estiverem preparados para sofrer, porque não é de todo um livro fácil de digerir. Óbvio que não podia falar de livros sobre luto sem mencionar aqui a breve vida das flores da Valérie Perrin. Nós temos aqui a Violette, que é a guarda de cemitério, e portanto ela vai ver muito daquilo que é o processo de luto de várias pessoas, principalmente porque ela está a observar tudo o que acontece naquele espaço que ela está a guardar. E portanto ela vai vendo as pessoas, por exemplo, em situações de enterros, vai vendo como são as visitas ao cemitério, e é muito bonito a forma como a autora conseguiu passar isso para o papel. A própria Violette tem uma perda muito grande na vida dela e também a está a processar, e acaba por se ver aqui confrontada também com alguém que perdeu a mãe e que está a tentar encontrar respostas. Portanto, todo o livro no fundo é sobre perda, sobre luto e a forma como as pessoas processam isso de forma tão diferente, e a forma como alguém que está num cemitério acaba por conseguir observar essas diferenças de pessoa para pessoa. Depois tem aqui Do Outro Lado do Mar, de Elizabeth Acevedo. Curioso como eu acabo por ter um livro na comida, um livro no luto. Nós temos aqui duas irmãs que perderam o pai, ambas tinham uma relação muito próxima com ele. No entanto, quando o pai morre, ambas têm de aprender a lidar com essa perda e como isso acaba por afetar o futuro que elas tinham imaginado para elas próprias. São duas irmãs que não se conheciam, não sabiam sequer da existência uma da outra, e portanto a forma como a autora explora aqui a questão de perdemos alguém, mas descobrimos que existe outra pessoa que de certa forma também nos é próxima, apesar de nós não a conhecermos, nunca a vimos. Que forma é que isso se traduz na realidade para é uma perda grande, mas também ganhei algo. É um livro que eu gostei muito de ler e que aprofunda muito aqui estas questões de isto é negativo, mas ao mesmo tempo tem um lado positivo, e como é que eu vou processar o facto de tudo vai ser diferente daquilo que eu tinha imaginado para o meu futuro. Os últimos livros que eu tenho para vos mostrar são livros infantis, são livros que trabalham exatamente a questão da perda, algo que muitas vezes os pais têm dificuldade em compreender para si próprios, quanto mais explicar a uma criança, e portanto são livros que eu gosto imenso, são livros lindíssimos e que eu acho que ajudam principalmente quando não sabe muito bem então como abordar esta temática. O primeiro é aqui O Coração e a Garrafa, do Oliver Jeffers, um livro que esteve esgotado durante imenso tempo. Um livro em que esta menina perde o avô, que era alguém de quem ela gostava imenso, e numa forma de se proteger, ela coloca o seu próprio coração numa garrafa para não sofrer. A verdade é que mais à frente alguém vai fazer com que ela queira voltar a sentir coisas, mas o coração está dentro de uma garrafa e ela não consegue partir a garrafa. Portanto, como é que ela vai fazer para conseguir recuperar o seu próprio coração? É um livro que fala então sobre a perda, sobre a forma como nós muitas vezes nos tentamos isolar e nos deixamos ficar presos dentro da nossa tristeza, mas para não sentirmos isso acabamos por tentar não sentir nada, e como é que isso acaba por ser parte deste processo de luto e como é que podemos fazer para tentar sair então desse estado um bocadinho catatónico. É um livro lindíssimo, Oliver Jeffers é fantástico, portanto, para quem quiser é aproveitar enquanto ele ainda está à venda. Até porque, infelizmente, o próximo livro que eu vou mostrar já não está à venda, não vai ser muito fácil de encontrar, mas talvez as vossas bibliotecas tenham. E, portanto, tenho aqui a Árvore das Recordações, de Britta Teckentrup. É um livro lindíssimo em que esta raposa morre na floresta e todos os animais acabam por se reunir para chorar a sua perda. Mas a forma como eles o fazem, a forma como processam esta perda, na realidade é ao partilhar recordações, memórias que têm sobre a raposa, a forma como ela esteve presente na vida deles, a forma como os impactou de forma positiva. É um livro lindíssimo, 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 e que nos lembra que, mais do que a perda, devemos lembrar a vida e todas as memórias que temos com as pessoas e aquilo que fez dessa pessoa alguém muito importante para nós. É um livro que eu acho que abarca tudo o que eu sinto relativamente à forma como devíamos processar as perdas, como algo que é natural, como algo que, sim, dói, mas aquela pessoa passou na nossa vida e nós tivemos a imensa sorte de a conhecer, e portanto se dói é porque efetivamente deixou memórias muito boas para trás. Eu acho que é um dos melhores livros sobre a temática e eu tenho uma pena imensa que a Ediquer não volte a editar este livro, porque é um livro que devia de estar acessível a toda a gente, devia de fazer parte de todas as casas, porque todos nós vamos perder pessoas ao longo da nossa vida e efetivamente este livro é uma das formas mais bonitas que eu encontrei em livros infantis de como processar esta dor, esta perda.
que nós temos nas nossas vidas. E o último livro que eu tenho para vos mostrar é aqui A Cor do Vazio, de John Dougherty e Thomas Docherty. Uma história onde nós vamos acompanhar a tartaruga que perdeu a sua melhor amiga, a lebre, e aconteceu algo muito estranho, porque onde devia de estar a lebre, na realidade há um vazio imenso com a forma dela, e portanto a tartaruga está a tentar perceber como lidar com aquele vazio que está ali. Porque como é que se lida com o facto de o nosso melhor amigo, a pessoa que estava ali sempre para nós, com quem nós fazíamos tudo, todas as coisas boas eram com aquela pessoa ao nosso lado, e portanto há um grande vazio com a forma de lebre, e a tartaruga vai tentar perceber o que é aquele vazio, o que é que pode fazer relativamente a isso. E portanto, o que é que se faz quando alguém parte de repente e a nossa vida é virada do avesso? É um livro que vocês vão encontrar facilmente, este por enquanto ainda se encontra facilmente, e é muito, muito bonito, e acaba por ir um bocadinho ao encontro da árvore das recordações, porque o que é que se faz com o vazio? Enche-se com as coisas positivas, com as memórias, com a nossa saudade. E é muito, muito bonita a maneira como está trabalhado aqui nesta história. Portanto, estas são as sugestões que eu tenho para vocês. Acabei por falar só sobre os livros que eu já li, porque são livros que eu sinto que tive de falar um bocadinho mais e que acaba por ser um vídeo um bocadinho mais longo. Se quiserem que eu fale um bocadinho sobre os livros que tenho ainda por ler desta temática, digam nos comentários, eu posso fazer um segundo vídeo. Provavelmente já não vem a tempo de preencherem a categoria da maratona. No entanto, se for algo que faça sentido para vocês, digam. Estes são aqueles que já estão lidos, aqueles que eu sinto que abordam as temáticas de uma maneira mais focada nessa questão, e é isso. Espero que, se optarem por ler algum destes livros, que sejam livros que vos acrescentem, que vos façam pensar sobre luto, sobre a forma como o processamos, sobre o facto de as perdas serem inevitáveis na nossa vida, independentemente de ser uma perda física, portanto, de alguém que efetivamente deixa de estar cá, ou então na forma como nós processamos as mudanças grandes na nossa vida. Portanto, espero que tenham gostado do vídeo. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!